de aprovar, a de ação, a de acreditar, a de aprender, a de acertar, a de atenção, de acolher, de avançar, a de atitude, de atuação, de adiantar, a de aprovado, de amanhã, de acrescentar, a de aridição. Colégio Aridissá, a de aprovação no vestibular. Boa noite a todos que estão aqui conosco em mais um Aridissá no ar para o vestibular da UES. Vestibular esse que vai acontecer agora domingo, dia 6/11, lembrando, hein? E hoje teremos aqui a aula de Geografia e História com os professores Fernandes e Carlos Davi. Boa noite, professores. Fernandes, por gentileza, você dá uma boa noite primeiro, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Davizinho. É um prazer, uma honra muito grande a gente estar aqui mais uma vez, né, Davi? Dividindo esse palco, né, com vocês que estão aí em casa, vocês que estão extremamente ansiosos por esse vestibular que se avizinha no próximo domingo, na certeza, né, Davi, de que vocês tiveram uma excelente preparação, do esforço, de todo o preparo intelectual, emocional que vocês precisam ter no próximo domingo. Então, meu boa noite a todos vocês, para que a gente possa abrir essa noite abrilhantando com o Carlos Davi, essa celebridade da história, né, Davi? Pessoal, eu gostaria de desejar uma boa noite também para vocês, boa noite para o meu amigo Fernandes, para o meu amigo Marcelo, nosso coordenador, que sempre faz uma mediação empática e generosa, de uma elegância, e todo esse time que está aqui no estúdio do Aridissá, tá? A galera que também veio assistir aqui ao vivo, e a você que está em casa, boa noite, faço das palavras do meu amigo Fernandes as minhas, acredito que a preparação foi feita com muita consistência e hoje à noite nós iremos tão somente dar algumas dicas para celebrar o fechamento da sua vitória, tá? Então é isso, querido Marcelo, por gentileza. Muito obrigado, professores. Vocês podem baixar o material aí de vocês para a gente começar no encarte. A primeira questão de geografia, professor Fernandes. Bora lá. Galera, sabidamente a gente sabe que a prova da Universidade Estadual do Ceará, bem como os vestibulares de uma forma geral no Brasil, eles têm recorrentemente a cobrança sobre geografia física, um assunto que é de domínios morfoclimáticos. Tudo bem? Então, na questão 1, a gente vai abordar rapidamente esse assunto com vocês. Na questão 1, ele diz, leia o trecho abaixo, ele diz, a essa totalidade pertencem os biomas, ou seja, os conjuntos de plantas e animais adaptados à sobrevivência, cada qual dentro de uma zona climática, geográfica, resultantes de uma classificação geral das comunidades de plantas e animais existentes na Terra. Sobre os biomas do Brasil, assinale a opção que for correta. Então, olha só, pessoal, domínio morfoclimático, que são essas grandes paisagens que nós temos, que são muitas vezes recorrentemente definidas, sobretudo por uma ação do clima, sobretudo pela ação da vegetação, adaptada às condições, inclusive, de relevo, certo? Daí o termo morfologia, relevo climático, a grande influência do clima e do relevo na construção das paisagens fitogeográficas, tudo bem? Eu queria lembrar você, que vai fazer provas, que nós temos 6 grandes domínios que a gente trabalha sempre em sala de aula e que entre um domínio e outro nós temos as chamadas zonas de transição. Tranquilos? Beleza? Bom, pessoal, vamos direto ao ponto sem perdermos tempo. No item A, por gentileza, ele vai dizer assim, ó, a floresta amazônica, também chamada de latifoliada tropical ou equatorial, moçada, presta atenção no seguinte, ó, peguei na prova floresta amazônica. Floresta amazônica, ela estaria onde, Fernandes? Ela estaria na região norte do Brasil, certo? Então, pegou aqui floresta amazônica, você vem aqui para a região norte, certo? E aí, o que você vai pensar comigo? Região norte, uma área superior a 4 milhões de quilômetros quadrados, 59 a 60% a região de influência da Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, chamada Amazônia Legal, tudo bem? Você vai pegar uma vegetação que ela é densa, higrófila, latifoliada, perennifoliada, heterogênea, ombrófila, mas também com espécies heliófilas, tranquilo? Alta biodiversidade, um terço da biodiversidade global, tá? É um ecossistema que se estende sobre uma estrutura geologicamente sedimentar, bacia do Amazonas, bacia dos Solimões. Lembrar que nessas bacias vocês vão encontrar ouro, prata, bronze, cobre, ferro, manganês, hematita, bauxita e lignita.
onde a gente está falando... Eu queria lhe pedir perdão, mas é impressionante, viu, Marcelo? Você viu a retórica do cidadão manganês, cádio, rádio, estrôncio, bário, ferro. Rapaz, eu fico impressionado. Isso é uma enciclopédia humana. Isso é uma enciclopédia humana. Desculpe, perdoe-me, eu vou voltar à minha insignificância, mas é porque eu fico impressionado. É muita humildade, né? Eu fico impressionado. Meu Jesus judeuzinho. Cristo, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cada vez mais tenho esse apreço pela cultura oriental. Eu fico impressionado como a ciência, a tecnologia, o cálculo, ele realmente está associado ao mundo árabe, de uma beleza. Como que o Talibã evoluiu, né, Davi? Tenho que dizer para vocês que, na realidade, o radicalismo ele é apenas um percentual inexpressivo diante de uma bela e rica cultura que essa noite está sendo permeada, exposta por esse brilhante professor que é o Fernandes. Perdoe-me, por gentileza. Pode continuar. Vamos lá. Então, toda vida que você falar em depósitos metálicos, eu estou pensando em quem? Em áreas cristalinas. Associe área cristalina, depósitos metálicos. Então, Serra do Navio, Serra de Oriximiná, Carajás, região do Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, Quadrilátero Ferrífero, eu estou sempre falando de áreas cristalinas, pré-cambrianas, tá? E também tem umas áreas sedimentares, onde você vai encontrar o gás natural e o petróleo. Lembremos a reserva do Urucu, na região da Amazônia, no município de Coari. Quando você fala do relevo da Amazônia, eu estou falando de quem? Eu estou falando de uma área dotada de um relevo baixo, né? Terras baixas, as áreas cristalinas rebaixadas pelo tempo geológico e uma área de sedimentação recente. Tudo bem? Então, o relevo de terras baixas, depressões, depressão da Amazônia Ocidental, depressão marginal norte-amazônica, depressão marginal sul-amazônica, região dos planaltos residuais norte, planalto residual sul, planalto Amazônia Oriental, bem como a grande planície amazônica, número 23, do professor Jurandir Rossi. Tudo bem? Bom, a hidrografia, bacia amazônica, bacia do Tocantins. Tranquilo, pessoal. Os solos da Amazônia, professor, são solos latóricos, solos zonais de intemperização química, solos com intensa lixiviação, intensa lavagem e perda de nutrientes. Consequentemente, é um solo de baixa fertilidade natural. Opa, olha, observa o item A. Então, quando ele fala para mim aqui que a floresta amazônica ela tem uma grande biodiversidade, é verdadeiro. Só que ele diz, reflexo do alto grau de fertilidade natural? Não. Por gentileza, por gentileza, por gentileza, você vai só rabiscar aqui para mim, ó, certo? Elevado grau de fertilidade natural é absurdo, certo? Então, nesse sentido aqui, nós temos o nosso primeiro grande erro, o item A, eu nem continuo mais, absurdo. B, a caatinga, ela é tipicamente do Nordeste semiárido nordestino. É considerado um bioma extremamente homogêneo. Pessoal, nem vou perder mais tempo aqui, ó. Homogêneo não, a caatinga, sabidamente, é um ecossistema heterogêneo, extremamente endêmico, o único bioma exclusivamente brasileiro, com 323 espécies de plantas, 327 de animais existentes apenas nessa região. É uma formação xerófila de ambientes secos, tá? Onde você encontra espécies cactáceas com falsas folhas, ou folhas atrofiadas, como a biologia chama, que são os espinhos, ou, quando apresentam folhas, elas são caducifoliadas, que perderão suas folhas durante o período mais seco, reduzindo a evapotranspiração e armazenando a sua água para sua sobrevivência durante o longo estio, que é a grande característica do clima semiárido. Beleza? Só mais uma observação, um lembrete. O Ceará ele tem 75% a 80% de sua localização dentro de uma estrutura semiárida de domínio de caatinga. Então, a depressão sertaneja São Franciscana, a formação dos Inselbergs, uma estrutura cristalina de baixa permaporosidade, tudo bem? Rico em granito, rico em guinais. Lembremos os rios sazonais temporários, aí a necessidade das açudagens, dos grandes açudes, da transposição de águas do Velho Chico, e o solo de intemperização física termoclástica da alta amplitude térmica, solos ricos em sais minerais, daí a salinização, solos pobres em matéria orgânica, solos de baixa profundidade, rasos, pedregosos ou arenosos. Tudo bem? Então, B de bola seria absurdo, vou continuar aqui para vocês. No item C, ele diz que a Mata Atlântica, também conhecida como a floresta latifoliada tropical, hoje bastante degradada, é um dos chamados hotspots, por gentileza, anote isso para mim. Hotspots, é um ecossistema ameaçado, inclusive. Quais são os dois grandes hotspots que eu tenho no Brasil?
Mata Atlântica e Cerrado, anote isso e não esqueça. Então ele diz, hoje bastante degradada, formava uma floresta de várias florestas. Ou seja, do que dela sobrou, percebe-se uma diversidade de associações vegetais que variam segundo o relevo. Bom, aí eu queria só dizer para você o seguinte, ela é densa, higrófila, latifoliada e perennifoliada heterogênea. A Mata Atlântica brasileira foi o primeiro grande bioma a sofrer degradação, quando em 1502 Fernão de Noronha consegue a concessão de monopólio do pau-brasil, construindo as suas feitorias, extraindo a madeira da região. E posteriormente o ciclo da cana-de-açúcar, bem como a mineração e o processo de urbanização, aonde? Na faixa do litoral que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, com 1,3 milhão de quilômetros quadrados. Então essa área foi intensamente degradada, chegando a 92% a 97%, praticamente extinta no Brasil. Tranquilo? Ela tem uma maior biodiversidade por hectare, marcada por um clima tropical litorâneo, como o Davi normalmente fala em sala de aula, né, Davi? O ciclo da cana-de-açúcar, ela é assentada sobre uma estrutura latifundiária, monocultura, de modelo plantation, voltado ao mercado externo, sobretudo na zona da Mata do Sertão, pela posição geográfica, mais próximo ao mercado europeu, com um solo massapê, né? Que é o solo que a gente chama de vertissolos, baixa textura, argiloso, siltoso, um solo rico em matéria orgânica, com alta retenção de água e baixa permaporosidade, um solo de fácil compactação. E aí você lembra na história que nós tivemos a obrigatoriedade, por um decreto real, da interiorização do gado no Brasil, da zona da mata. Um dos motivos era que o gado atrapalhava a cana-de-açúcar não só pela destruição dos canaviais, mas pelo pisoteio do solo, que gerava uma fácil compactação. Tá? Então, massapê, Mata Atlântica. Tranquilo? Perfeito. Então, o Brilhante. item C você marca para mim. E onde é que está o erro do item D de dado? Cerrado é um domínio vegetal nativo de todo o centro-oeste brasileiro, uma vez que ele necessita de chuvas bem distribuídas durante o ano e temperaturas moderadas a baixas. Pessoal, Cerrado é um bioma de um clima tropical continental, marcado por uma curta estiagem, normalmente ali no mês de julho, agosto, sobretudo, aonde a massa polar atlântica e a massa tropical continental se encontram na região, gerando a queda da umidade. E aí as plantas, para se adaptar a isso, reduzem exatamente a sua folhagem, são semicaducifoliadas. É uma vegetação tropófila, semicaducifoliada, de raízes profundas. É um ecossistema, como diria a grande poetisa Cora Coralina, um conjunto de árvores com troncos e galhos contorcidos e espaçados entre si, associado a um tapete herbáceo, excelente para a pecuária extensiva, mas que hoje vem sendo substituído pelo avanço do milho, do algodão e, sobretudo, da soja, o agronegócio. Ela é similar à savana. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Então, indiscutivelmente, nossa primeira questão, gabarito C de casa, Davi. Marcelão. Muito obrigado, professor Fernandes. Eu acho que nós tivemos aqui um show de aula, né, sobre esse assunto. E vamos ter um outro show agora na questão 5. Professor Carlos Davi. Meu amigo Marcelo, e querido Fernandes, olha só, essa é uma temática aludida na prova de História da Universidade Estadual do Ceará, é um tema que sempre está na mesa acadêmica de discussões, é uma tratativa da nova história e, mais especificamente, da microhistória, que analisa o cotidiano, que analisa os movimentos sociais, que faz uma reflexão sobre direitos sociais, civis e políticos. E a nossa abordagem, Fernandes, está na segunda metade do século XIX. O Fernandes, que sempre brilha tratando da segunda metade do século XIX, quando ele faz, por exemplo, alusão a Lei Eusébio de Queiroz. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz libera capitais para outras atividades econômicas, e essas atividades econômicas nós podemos fazer menção ao primeiro surto industrial que o Brasil experimentará com o Barão de Mauá. Vamos lembrar ainda que o Brasil de 1850 é o Brasil da Lei de Terras. É aquele Brasil que vai viver um protocolo de oligarquização fundiária. De maneira paradoxal, o antagonista da Lei de Terras no Brasil foi a Homestead Act nos Estados Unidos, em 1862, estabelecida pelo então Abraham Lincoln. Qual a diferença prática entre a Lei de Terras no Brasil e a Lei de Terras americana? Enquanto a Lei de Terras no Brasil, ela oligarquizou o acesso à terra, a Lei de Terras nos Estados Unidos, ela democratiza o acesso à terra para brancos pobres, para negros alforriados.
além disso para os imigrantes, irlandeses, ingleses, alemães. Só que o momento especial dessa quinta questão, Fernandes, alude também à Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai termina em 1870, queria lembrá-los que o Brasil era um país bem mais moderno se comparado aos últimos 20 anos anteriores à guerra. A Guerra do Paraguai acabou superestimulando a atividade industrial, capilarizando a navegação de cabotagem, estimulando a infraestrutura ferroviária, somando-se a isso a produção nos estaleiros de navios, tubos, a indústria farmacêutica, obviamente claudicante, uma indústria incipiente, mas ela dará os seus primeiros passos nesse período da Guerra do Paraguai. Acontece, Fernandes, que ao terminar a Guerra do Paraguai em 1870, o Brasil está mergulhado em uma crise, em uma depressão econômica. Os cofres brasileiros eles foram fortemente prejudicados, a economia brasileira claudicante, depressiva, e aí o governo toma a decisão de estabelecer uma série de tributações, cujo objetivo era tentar suprir o gap, o hiato existente nos cofres públicos. E é nesse momento que se enquadra a revolta do Vintém. Vamos, portanto, para a questão. Um grito de fora o Vintém. Ora, quando ele menciona um grito de fora o Vintém, os manifestantes começaram a espancar condutores e esfaquear mulas. Veja que crime contra a vida. Espancando os condutores, executando os animais de carga e condução, virar bondes, arrancar trilhos ao longo da rua Uruguaiana. 2 pelotões do Exército ocuparam o Largo de São Francisco, postando-se parte da tropa em frente à Escola Politécnica, atual prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Multidão dispersou-se e, salvo pequenos distúrbios, nos 3 dias seguintes, estava findo o motim do Vintém. A cobrança da taxa passou a ser quase aleatória. As próprias companhias de bondes pediam ao governo que revogasse. Desmoralizado, o ministério caiu. A 28 de março, o novo ministério revogou o desastrado tributo. De cara, Fernandes, nós estamos analisando um Brasil pós-Guerra do Paraguai, um Brasil que está vivendo basicamente esse último ciclo do segundo reinado, que é um ciclo de crise, um ciclo de depressão. E se você bem observar, o distúrbio social ocasionado pela elevação da precificação da passagem de bonde levou a protestos intensos na capital do Império, que era o Rio de Janeiro, ao ponto, por exemplo, da derrocada do Ministério. Cai o Ministério dos Notáveis e é estabelecido um novo Ministério. E isso revela o quê? A fragilidade das instituições imperiais e representativas. Só que o meu amigo Fernandes, ele pode também me questionar. Davi, outras revoltas aconteceram nesse período? Sim, outras revoltas. Eu posso citar, por exemplo, lá em 1851, o Ronco da Abelha, onde populações pobres, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, passaram a se contrapor ao estabelecimento compulsório do registro civil, uma espécie de censo para contagem populacional. Lançou-se o boato de que aquelas pessoas que estariam sendo contadas, elas seriam recrutadas para serem escravizadas. 20 anos depois, idos de 1871, explode uma outra revolta no Rio Grande do Norte, Mossoró, chamado de um motim das mulheres. Nessa revolta das mulheres, o que está agora à baila seria, portanto, o desejo das mulheres não permitirem que os seus filhos fossem forçados ao alistamento militar, prevendo, portanto, digamos, uma nova guerra que levasse a ceifar as vidas dos jovens da família brasileira. Então, agora estruturando o enunciado, ocorrida entre 1879 e 1880, a revolta do Vintém representou a manifestação de segmentos populares, descontentes com a decisão do governo de aumentar os preços das passagens dos bondes puxados a burro, que trafegavam na então capital do Império. Sobrou para aqueles pobres animais que nada tiveram a ver com a tributação, a taxação elevada e desrespeitosa por parte do governo. Um dos principais efeitos dessa revolta naquele momento foi, ora, a dissolução do Ministério do Segundo Reinado.
Isso revela, obviamente, a fragilidade das instituições monárquicas e o fim do segundo reinado no Brasil. Letra A, a politização dos oficiais? Não mesmo. Os oficiais, eles não estavam politizados naquela ocasião, eles apenas foram um dique de contenção em meio à revolta. Letra B, privatização? Você pode colocar aí do lado, privatização é brincadeira, né, Marcelo? O neoliberalismo, ele seria, como o Fernandes muito bem sabe e fala, implementado na segunda metade dos anos 80. Na realidade, o governo Sarney faz uma profunda sinalização na Constituição de 88 e, posteriormente, no Plano Verão. Mas quem de vez implanta o neoliberalismo no Brasil é o Fernando Collor de Mello, sendo expandido pelo Fernando Henrique Cardoso. A letra C, modernização dos meios de transporte, aí também é uma afronta à nossa inteligência, porque nós entendemos que se os meios de transporte tivessem sido modernizados, naturalmente era a implementação do bonde elétrico, o bonde a combustão, o bonde, enfim, a carvão. A letra D é o gabarito para a referida questão, enfraquecimento das instituições monárquicas. Meu querido amigo Marcelo, com você. Muito obrigado, professor Davi. Vamos então à questão 2 do material, Fernandes? Bora conversar um pouquinho, um outro assunto muito importante quando se pensa em vestibulares de UES, mas também em vestibular do Enem. Você que também está acompanhando a gente aqui e vai fazer só a prova do Enem, continue acompanhando, porque essa temática ela é fundamental. O Enem ele gosta muito da climatologia. Então, o assunto 2, ela versa sobre assuntos específicos de climatologia. Como vocês sabem muito bem, há uma diferença básica quando a gente faz uma análise de tempo e de clima. Tempo é algo momentâneo. Tempo é estupidamente dinâmico. Clima, ele é duradouro, embora também dinâmico. Tudo bem? Eu costumo dizer que o clima nada mais é do que o comportamento do tempo analisado de forma científica por 25, 30 anos. Agora, quando você faz uma análise de clima, você sabe que nós temos alguns elementos e alguns fatores climáticos que são fundamentais para a gente compreender a dinâmica climática global. Quais são os grandes elementos que nós temos? Temperatura atmosférica, que nada mais é do que a quantidade de calor existente na molécula de ar, certo? Você tem a umidade atmosférica, que é a quantidade de água existente na molécula de ar, e que você tem a pressão, que nada mais é do que a força, eu costumo dizer que seria, entre aspas, o peso, a força, que o ar exerce sobre a superfície. Então a pressão atmosférica é a força que o ar exerce, tudo bem? Dito esses três elementos, eu gosto sempre de dizer que esses três elementos eles vão variar demais de acordo com os condicionantes locais, como por exemplo latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, a influência de massas de ar, influência de correntes marítimas, tudo bem? Dentre outros tantos que a gente trabalha. Diante disso, a gente tem aqui a questão de número 2, que ele pede para que vocês façam essa associaçãozinha. Então vamos lá. No primeiro parêntese, olha só que legal. As áreas sob influência da continentalidade, elas apresentam, e olha só a brincadeirinha que ele faz aqui com vocês, ele diz que ele apresenta uma menor amplitude térmica. Menor não, gente. Tá? Só para vocês entenderem. Quando eu falo de uma continentalidade, estou falando da influência que determinadas regiões distantes de grandes massas líquidas, como os oceanos e grandes rios, eles passam a ter. E que influências são essas, professor? Primeiro, pessoal, a continentalidade, você tem uma baixa taxa de umidade. Professor, por quê? Porque a taxa de umidade ela é mais comum encontrada onde? Em áreas litorâneas, em virtude da maior taxa de evaporação das grandes massas líquidas marítimas ou de grandes massas de rios lacustres, enfim. Tudo bem? Então a umidade ela é menor em áreas continentais, distante das massas líquidas, menor a umidade. E teoricamente, quando você fala de uma área da continentalidade, você vai lembrar da física da ideia do calor específico. Quanto mais próximo eu esteja da água, maior é a estabilidade térmica. Quanto mais distante das massas líquidas, menor é essa estabilidade, maior a instabilidade, maior a amplitude, maior a variação. Professor, como é que eu posso vislumbrar isso? Na piscina da sua casa, você pode tirar essa dúvida. Acorde pela manhã, de manhãzinha quando você acorda, você coloca o termômetro na piscina, coloca o termômetro na borda, digamos que dê a mesma temperatura. Se ao meio-dia você fizer essa mesma medição, você vai verificar que a água da piscina teve uma pequena oscilação, mas que a borda da piscina ganhou muito calor.
E aí quando você mergulha na piscina, você tem a sensação térmica que a água está gelada. Quando na verdade o teu corpo aquecido na borda da piscina me mostra a grande oscilação, a grande amplitude entre as massas líquidas e os grandes componentes sólidos. Então, em áreas distantes do mar, as oscilações térmicas são acentuadas. E aí você deve estar pensando, caraca, Sarnaz, eu nunca pensei, por exemplo, na região árida e semiárida, por que nós temos essa grande amplitude? Deserto, por exemplo, você tem 48, 49 graus ao longo do dia, facilmente ele atinge 8 ou até 0 grau durante a noite. Então a amplitude diária ela é muito acentuada. Tudo bem? Então isso tem a ver com a questão da continentalidade. Beleza, gente? Então a letra, o primeiro parêntese, você vai colocar aqui para mim, que ele é falso. Tá? Na verdade, eu tenho uma maior amplitude. Beleza? E aí ele fala sobre brisas. Galera, brisa, ele tem a ver exatamente com a diferença de aquecimento mar-continente. Que diferença é essa, Fernandes? Se você pegar ao longo do dia, a água mais fria do mar e o continente mais aquecido me gera sobre o mar maior pressão. Você lembra aquela brincadeirinha que a gente faz sobre células de circulação atmosférica? Você tem aqui essa região continental e região marítima. Ó. O que acontece? A maior temperatura durante o dia está sobre o continente. Sobre o oceano eu tenho menor temperatura. Menor temperatura, você vai vislumbrar uma maior pressão. E fisicamente você sabe que o ar se deslocará da área de maior pressão para a área de menor pressão. Sempre que eu pego o ar ascendente, ele é baixa pressão. O ar sobre o continente aquecido, ele está menos denso, por estar mais dilatado, e aí ele vai ter uma corrente ascendente gerando uma baixa pressão no local. Tudo bem? Então aí você tem as brisas marítimas ao longo do dia. E ao longo da noite, você inverte o sentido dos ventos, porque a água do mar está mais aquecida. Se você mergulha à meia-noite, a sensação térmica é que a água está morna. Na verdade, a água que ganhou o calor ao longo do dia, ela vai lentamente perder esse calor. Tudo bem? Daí ela conseguir estar mais aquecida ao longo da noite. Beleza? Guardou? Vamos embora. Segundo item. O impacto do desmatamento no clima, ele recai sobre o regime de chuvas, em decorrência da redução, da diminuição da emissão de umidade para a atmosfera, o que você vai chamar de evapotranspiração, moçada. Então, eu conversava hoje com vocês em sala de aula sobre a massa equatorial continental, Davi, que se forma sobre a região da Amazônia, uma célula de pressão que a gente chama de zacas, né, que é o corredor de pressão que traz a umidade da Amazônia inteira para o Brasil do Centro-Oeste, para o Brasil do Sudeste. Então, as chuvas do Centro-Oeste e as chuvas do Sudeste estão condicionadas a uma massa de ar formada sobre a Amazônia brasileira. Então, essa massa, embora seja continental, no exemplo primeiro eu disse que havia uma menor umidade sobre o continente, mas na Amazônia eu tenho uma exceção. Por quê? Porque por conta da floresta e da alta taxa de evapotranspiração das folhas latifoliadas, eu gero uma corrente de ar sobre a Amazônia muito úmida. E os ventos, quando sopram de lá para cá, trazem a umidade para o Centro-Oeste e para o Sudeste, provocando a pluviosidade de verão. As chuvas de verão estão associadas a isso. A influência da MSC, dos rios voadores, como a gente costuma chamar. Entende? As águas de março, como diria o grande poeta Tom Jobim. Então, assim, se eu gero desmatamento, que impactos eu gero para as questões climáticas ambientais? Eu reduzo a evapotranspiração, eu compacto o solo, reduzo a permeabilidade do solo, reduzo a recarga de aquífero, aumento o volume de água da chuva na superfície, aumenta a erosão pluvial, chamada de erosão splash, aumenta a erosão laminar e reduz o sequestro de carbono através do ciclo de carbono. Se você me permitir, de repente você pode até corrigir caso eu venha cometer alguma incoerência interpretativa, mas em meio à intensificação das queimadas ou mesmo ao desmatamento na Amazônia, haverá uma interferência direta no universo pluviométrico no Sudeste brasileiro e no Centro-Oeste. Inclusive, Davi, parte da seca que nós temos no Rio São Francisco, ele está diretamente relacionado ao desmatamento, inclusive do cerrado. O cerrado é o que a gente chama de floresta invertida, por conta da profundidade da raiz da planta. Né? O cerrado ele tem uma árvore maior na subsuperfície do que na superfície. Raízes muito profundas. E essa raiz ela rasga o solo, aumentando exatamente a permeabilidade
e fazendo com que a gente encha a caixa d'água do Brasil. Então o Centro-Oeste, por ser uma área de chapada, uma área mais alta, ela é a nossa caixa d'água. Então a chuva que cai na região, com o auxílio do cerrado, essa água ela é armazenada no subsolo, formando um grande aquífero. E esse aquífero, ele vai brotar como nascentes de rios, afluentes do Rio São Francisco, em sua margem esquerda, bacia do Rio Paraná, bacia do Rio Paraguai, Davi, bacia do Tocantins, Araguai e bacia amazônica. Então, de todas as grandes bacias do Brasil, com exceção da bacia do Rio Uruguai, todas se alimentam das águas do Centro-Oeste. Daí o termo caixa d'água do Brasil. Então, se não chover no Centro-Oeste, essa caixa d'água seca e todos esses rios secarão junto. Então, as queimadas na Amazônia que vão prejudicar a chuva afetam também a distribuição da água em todas as bacias hidrográficas do Brasil, afetando a população do Sudeste. A seca do Sudeste, do Complexo Cantareiras, ela está relacionada às questões da célula de alta pressão que se estacionou na região entre 2014 e 2015, mas também o avanço da soja, das queimadas, do milho, Brilhante. do agronegócio. Brilhante. Tudo bem? Então o item 2, verdadeiro. 3. Ao elevarmos a latitude e a altitude, só um detalhe, latitude, defina para mim latitude. Latitude é uma distância medida em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Tudo bem? Defina altitude, é uma distância medida de um ponto qualquer da Terra em relação ao nível do mar. Beleza? Então ele diz assim, ó, ao elevarmos latitude e altitude, teremos uma forte influência sobre temperatura e pressão. Perfeito, certo? Apresentando um comportamento sempre inversamente proporcional, aí vocês me perdoem, mas nem sempre. Tá? Só para vocês entenderem. Se eu aumento a minha latitude, Fernando, se eu aumento a distância para o Equador, o que acontece com a temperatura? Ela diminui. Aqui é inversamente proporcional. Tudo bem? Eu me aproximo dos polos, os raios solares chegam mais inclinados e a pressão, a temperatura ela diminui. Já a pressão ela aumenta. Por que a pressão aumenta, Fernandes? Porque nos polos o ar frio ele é mais denso, então o ar mais denso ele exercerá uma maior força ou peso sobre a superfície. Tudo bem? Já no tocante à altitude, se eu aumento a altitude, qual é o impacto que eu tenho? Eu tenho uma redução da temperatura, certo? Quanto maior a região, menor a temperatura, 250 metros, 1 grau, e eu reduzo a pressão. Tudo bem? Ou seja, em relação à altitude, são sempre grandezas inversamente proporcionais. Em relação à latitude, não. Latitude e pressão é diretamente proporcional, o que torna esse terceiro item falso. Vamos para o quarto sem perdermos tempo. No Ceará temos uma influência da latitude. O Ceará está entre 2 graus 46 minutos, 7 graus 52 minutos, latitude sul, da ponta de Jericoacoara a BR-116 no município de Penaforte, certo? E ele sofre uma grande influência dos ventos alísios. Mas galera, presta atenção aqui, ó. Alísio sudeste não. O Ceará, ele sofre uma profunda influência dos chamados ventos alísios de nordeste. Então, sobre o Oceano Atlântico, você tem um grande bolsão de umidade, que é a nossa massa equatorial atlântica, e aí os ventos alísios de nordeste que sopram dos 30 graus de latitude norte para a linha do Equador, que vão empurrar toda essa umidade para cima do Ceará. Quando? Quando a zona de convergência intertropical, entre dezembro e janeiro, ela estiver na sua maior declinação meridional. Então, a influência das ECIT, ok. A influência exatamente das massas equatoriais atlânticas, ok. Naquilo que concerne a ideia da pluviosidade, e a influência forte dos ventos alísios. Não à toa que esses ventos alísios, com uma costa relativamente baixa que nós temos, nos permite um alto potencial eólico. O Ceará tem um grande potencial eólico pela posição geográfica litorânea, com um litoral raso com 573 quilômetros de litoral, certo? Um litoral baixo em termos de relevo, e ao mesmo tempo temos um alto potencial solar. O alto potencial solar, a latitude muito baixa, como eu disse, 2 graus 46 minutos 752, o Ceará é muito próximo à linha do Equador. Então a perpendicularidade dos raios solares nos permite 3.000 horas de sol perpendiculares ao solo ao longo do ano. Fernandes, então o Ceará tem um alto potencial solar só por isso? Não, nós não temos grandes coberturas vegetais, o que faz com que a incidência solar seja diretamente perpendicular ao solo, o que diferencia-se na região da Amazônia, que embora seja cortada pelo Equador, a alta estratificação da floresta amazônica, a altura muito alta da floresta em si, não permite que os raios solares toquem o chão, o que reduz o potencial solar na Amazônia. A alta taxa de umidade,
que gera um albedo nas nuvens, refletindo os raios solares. Então isso reduz o potencial da Amazônia, o que a gente não encontra, por exemplo, no Ceará. Tá? Então o item Muito bom. 4 aqui é falso. Vamos para o último para a gente fechar. As áreas anticiclonais, pessoal, áreas anticiclonais, alta pressão. Perfeito. Elas são dispersoras ou formadoras de ventos, ok? Tendo seu movimento relacionada no hemisfério norte no sentido horário. Professor, por que isso acontece? Expliquei isso, Davi, para eles essa semana. A Terra, ao realizar um movimento sobre seu eixo imaginário, chamado de rotação, certo? A Terra, ao girar, ela gera um desvio padrão desses ventos, né? Sempre em direção ao oeste, que a física chama de efeito da Coriolis, tá? Então, se você raciocinar com isso, no hemisfério norte eu sempre desvio para o oeste, hemisfério sul sempre para o oeste. Como eu estou falando de circulação, esses ventos voltam ao ponto de origem. E ao voltar ao ponto de origem, se você reparar o desenho, hemisfério norte ele gira no sentido horário, hemisfério sul no sentido anti-horário. Agora, qual é o grande cuidado que você que vai fazer prova precisa ficar atento? É que quando eu falo de ciclones, eu estou falando de baixa pressão. A baixa pressão é uma área ciclonal receptora de ventos. Então, o ciclone, furacão, tornado, o sentido que ele vai gerar, ele é diferente desse. Então, no hemisfério norte, um furacão, a célula gira no sentido anti-horário, e no hemisfério sul no sentido horário. É só uma pequena atenção para vocês ficarem atentos na prova da UES, que elas gostam desse detalhe sobre formação de tempestades. Então, galera, somente o segundo item e o último seriam verdadeiros. Eu ficaria aqui na letra B de bola com vocês. Passa a bola aí para o meu querido Davi. Marcelão, tá contigo. Muito obrigado, Médio Fernandes. Davi, já bola passada para você, questão 6. Vamos nessa então. A questão 6, ela tem como tratativa a Lei Áurea, do 13 de maio de 1888, e aí ela vai explicitar um dos momentos mais importantes da história social brasileira, da história política. História social, Fernandes, porque a Lei Áurea ela é o ápice de uma cultura de resistência contra a escravidão, contra o trabalho compulsório. Na sua prerrogativa política, a Lei Áurea ela seria, digamos, o golpe de misericórdia para com a monarquia já fracassada, com as suas instituições falidas. O poder moderador e a própria mediação de Dom Pedro II já não tinha a mesma força de outrora. Então, era um Brasil economicamente combalido pela Guerra do Paraguai, vivenciando uma depressão profunda, essa depressão marcada por micro-revoltas, dessas micro-revoltas, o quebra-quilos, a revolta do vintém, o motim das mulheres. E, diante de todo esse cenário, a resistência do negro brasileiro se contrapondo às amarras da escravidão. Somando-se a isso, a atuação de sociedades abolicionistas, sociedades iluministas, capitaneadas por André Rebouças, capitaneadas, temos aí a figura de Joaquim Nabuco, temos a figura de Castro Alves, podemos fazer menção ao Luiz Gama. Então, a Universidade Estadual do Ceará, ela costuma abordar não só o Brasil colônia, mas ela conecta o Brasil colônia à temporalidade do Império. E no Império, o primeiro reinado, ela Constituição de 1824, Confederação do Equador, período regencial, as características gerais da regência, mas somando-se a isso, as principais revoltas, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farroupilha, revolta dos Malês. Aqui no Ceará, é importante mencionar a sedição de Pinto Madeira, esses conflitos que envolvem o Cariri cearense, mas chegamos, então, no segundo reinado, e o momento de gravidade do segundo reinado estar envolto, sim, na Guerra do Paraguai, no avanço das leis abolicionistas, e aí eu procurei fazer para vocês... Davi, pois não, você falando sobre a questão da abolição. No caso do Ceará, a gente tem o Ceará como o primeiro grande estado brasileiro a fazer a abolição da sua escravidão. Claro, não é perfeito, isso? Perfeito. As características, a gente poderia dizer, as próprias características econômicas do estado do Ceará e a quantidade de negros que estavam empregados no Ceará naquele momento, eu posso dizer, inclusive, que facilitou esse processo
de soltura, de abolição. Brilhante, né? brilhante, do Ceará. brilhante. Nós vamos pensar no Ceará que foi assolado por várias secas. O Ceará que foi assolado pela seca de 1777, 1877. Então o Ceará não apresentava uma economia robusta que pudesse dar sustentabilidade à plantation, sustentabilidade socioeconômica para a manutenção da escravidão. O Ceará será palco do tráfico interprovincial. E aí, Fernandes, se você bem me perguntar quais foram os fatores que levaram ao pioneirismo abolicionista cearense, eu tenho que dizer para você que, em primeiro lugar, a luta da negritude cearense em querer se libertar. Em segundo lugar, as sociedades libertárias abolicionistas, iluministas e maçônicas, dentre elas o Clube Fênix Caixeiral. Posso também fazer menção, não há dúvidas disso, o papel dos jangadeiros. O Francisco José do Nascimento foi um deles que se opôs ao embarque de seres humanos postos na condição de escravos que seriam comercializados no tráfico interprovincial. Eles iriam ser recambiados para a Bahia, seriam recambiados para o Rio de Janeiro, e ele fez significativa resistência. Então o Ceará realmente consegue alcançar, no ano de 1884, a abolição, o distrito do Acarape, posteriormente dividido em Redenção, para homenagear o iluminismo cearense. O próprio filósofo Victor Hugo, da França, fez uma homenagem ao Ceará, chamando-o de a Terra da Luz. Vamos ver também José do Patrocínio, intelectual das letras, intelectual do pensamento político do final do Segundo Reinado, afirmando que o Francisco José do Nascimento era o então dragão do mar. Então, essas metáforas são importantes. Temos aí uma cronologia de datas que eu coloquei para vocês, acredito que é importante vocês observarem. A assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, reuniu uma multidão em frente ao Paço Imperial no Rio de Janeiro. Lembremos que em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz diz respeito a extinção do tráfico negreiro internacional, muito embora, Fernandes, tenhamos o conhecimento que houve mais uma década de pirataria internacional. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, ela promovia a liberdade dos recém-nascidos, contudo, não libertava a mãe. Então, não existia política inclusiva, assistencial ou compensatória. Chegamos à lei dos sexagenários, ou lei sexagenária, também conhecida como Saraiva-Cotegipe. Essa lei foi um embuste, essa lei é uma afronta à nossa inteligência, uma afronta ao bom senso, até porque ela libertava os escravos maiores de 60 anos. A expectativa de vida de um homem branco em condições normais de temperatura e pressão, ela era linkada a 45 anos de idade. Então, é um absurdo, né? Uma situação realmente estapafúrdia. Em outras palavras, Fernandes, as leis abolicionistas no Brasil, elas foram criadas para não abolir. Na realidade, as leis abolicionistas, elas visavam enganar, confundir a opinião pública. Contudo, de maneira cirúrgica para o vestibular da UES, a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre foram importantes para a expansão do capitalismo brasileiro, porque a Lei Eusébio de Queiroz, ao promover a extinção do tráfico negreiro internacional, ela libera capitais para outras atividades econômicas, superestimulando o surto industrial. E a Lei do Ventre Livre, ela corta o fornecimento natural de escravos. Essas duas leis, muito embora não tenham feito abolição total, geral e restrita, mas elas foram importantes para a nossa história. E aí vai uma observação, essa observação diz respeito ao ano de 1881, estou escrevendo aqui para vocês. Então, em 1881, nós temos uma lei chamada de Lei Saraiva, Davi, por gentileza, quando você fala de Lei Saraiva, eu estou falando, na realidade, de um grande truque. A Lei Saraiva, de 1881, ela impedia a participação política de analfabetos. Qual era o objetivo? Era prever que a abolição iria acontecer e a maioria da população negra, em meio a uma nova república, em meio a uma nova forma de governo que seria a república, eles poderiam alçar a cidadania, mas a Lei Saraiva impedia, porque a grande maioria da população brasileira negra era analfabeta. Então a Lei Saraiva impede a participação cidadã dos analfabetos. Eles ficaram excluídos da participação política até o ano de 1985. Durante o governo Sarney, os analfabetos ganham um direito de voto e na Constituição de 1988, a famosa cidadã, é institucionalizado esse direito. Vamos em frente, então.
Então, vamos lá. Essa ideia de que as pessoas saíram correndo e comemorando, isso é lenda. Depois do 13 de maio, meu bisavô e a maioria dos escravos continuaram vivendo onde trabalhavam. Olha só, a maioria dos escravos continuavam vivendo onde trabalhavam. Registros históricos mostram que alguns receberam um pedaço de terra para plantar, mas poucos passaram a ganhar ordenado, e houve quem recebesse uma porcentagem do café que plantava e colhia. Conta o historiador Robson Luiz Machado Martins, que pesquisa a história de sua família e a do Brasil desde 1990. A fotografia e a reportagem registram aspectos particulares sobre os significados da abolição, os quais podem ser associados aos seguintes fatores do contexto da época. A letra a crise da monarquia, já que é o fim realmente do segundo reinado, e ao mesmo tempo a exclusão social. A letra A de Ari de Sá seria o gabarito para essa questão. A letra B, estagnação política, tudo bem, a estagnação política tudo bem, mas a ruptura econômica não irá acontecer, o Brasil continuará latifundiário ou agroexportador. Letra C, expansão republicana e reforma fundiária. Lembremos que a República realmente é proclamada no 15 de novembro de 1889, mas não há reforma fundiária no Brasil. Então não há ruptura econômica, também não há reforma fundiária. Letra D, transição democrática e discriminação profissional. É um tanto impreciso, anacrônico, falar que o Brasil seria uma democracia. O Brasil era uma república autocrática recém-fundada, uma república capitaneada por centralistas. O outro quesito é essa ideia, o contexto da época, né, discriminação profissional. Eu queria naturalmente lembrá-los que após a abolição, a maioria da população negra continuou relegada a um padrão de periferização, de subalternidade. O erro está realmente nessa máxima de transição democrática, portanto, o gabarito para a sexta questão, letra A de Ari de Sá. Muito obrigado, mestre Davi. Professor Fernandes, questão 3. Bora para a questão 3. Moçada, a questão 3 ela vai falar sobre a questão de urbanização. Então, assim, é clássico já na prova da UES a gente falar sobre a urbanização, processo urbano brasileiro e conceitos, né, acerca exatamente de metrópoles, de região metropolitana, de conurbação, de gentrificação, de cidades globais, de megacidades, de megalópolis, tá? Então sempre a UES ela tem uma questão sobre isso. Mas também precisamos lembrar os graves e grandes problemas que nós temos nas áreas urbanas, né? A questão de mobilidade, a questão das ilhas de calor, a questão da poluição, a questão da falta de um reordenamento urbano, tudo bem? Então, na questão ele vai falar sobre o Censo Demográfico Brasileiro realizado pelo IBGE em 1970, que vai revelar pela primeira vez uma importante mudança do perfil populacional brasileiro. Passamos a ser considerado um país predominantemente urbano. O primeiro censo que comprova isso é de 1970, de fato. Então, eu posso dizer que foi ao longo da década de 60 que nós tivemos essa profunda transição de uma população agrária ruralizada para uma população urbana operariada. Mas, Fernandes, eu poderia dizer que tivemos, obviamente, dois surtos industriais, a era Mauá, 1850, sim. Tivemos a era Venceslau Braz, 1917, quando o Brasil se conecta à Primeira Guerra Mundial e vai viver uma experiência subjetiva de substituição de importações, mesmo não atendendo, obviamente, às demandas do mercado nacional e internacional. Contudo, Fernandes, na era Vargas, o Brasil vive a sua revolução industrial e vive uma aceleração urbana. Sim. Então, não poderíamos dizer que já nos anos 30, esse Brasil já é um Brasil urbano? Não, Davi, não, porque assim, o que a gente chama de Brasil urbano? O Brasil ele se torna urbano quando a maior parte da sua população ela reside em áreas urbanas, nas grandes cidades. Então o que a gente está vislumbrando aí? Você fala da Revolução Industrial do Brasil, a Revolução Industrial do Brasil, essa revolução, ela de fato ela vai se concretizar com o governo do Getúlio Vargas. E o Vargas, na verdade, ele é o cara da transição demográfica brasileira. O que nós estamos a ver no Brasil? A crise de 29, que é a crise da Bolsa de Valores de Nova York,
ela gera uma crise profunda na agroexportação, na questão do algodão, do açúcar e sobretudo do café. Um Brasil dependente Certo? do latifúndio, né? Isso. Então esse Brasil agrário rural, esse Brasil ele começa a se transformar nos anos 30. Vamos lembrar que o governo de Vargas, em sua conduta industrial, ele passa a estimular investimentos saindo do setor rural para o setor urbano pela crise agrária exportadora brasileira. Então a crise agroexportadora dos anos 30, ele gera uma fuga de investimento no setor rural e um redirecionamento por parte do Estado para a área urbana industrial, através do capital que vai chegar do mercado externo, do Ex-Im Bank, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Do auxílio da política da boa vizinhança, de um Estado mais fortalecido, centralizado, e um Estado mais intervencionista, com políticas protecionistas para a indústria. Então, a partir daí, Davi, a crise agrária exportadora, ela expulsa o camponês, porque está em crise o campo. Ao mesmo tempo que eu estou vendo a crise no campo, a indústria ela passa a ser o fator atrativo. Então, o êxodo rural ele começa a se intensificar entre os anos 30, de fato, final dos anos 30, 40, 50 e 60. Mas é sobretudo ao longo dos anos 60 e no censo de 70 é que a população brasileira se torna predominantemente urbana. Tá? Então, assim, a população é urbana a partir de 70. O que a gente pode falar, e aí você muito bem citou, esses surtos industriais, eles geraram uma urbanização brasileira. Eu iria até mais além, Davi. Durante o ciclo da mineração no Brasil, nós tivemos um pequeno surto urbano brasileiro. Sim. Mas eu não posso caracterizar uma urbanização porque não há uma população predominantemente urbana. A essência ainda era agrária. Perfeito. Então aí a gente chama de urbanização na geografia. O que é a urbanização? É o processo. Então eu digo que há uma urbanização quando o ritmo de crescimento demográfico das pessoas em áreas urbanas era maior do que o ritmo de crescimento em áreas rurais. É interessante essa expressão do ritmo, que é muita pegadinha para o aluno. Você muito bem sabe disso, que, por exemplo, se eu tenho uma população rural hoje, tá? Minha população rural hoje é de 100 pessoas e a minha população urbana, ela é de, vamos colocar aqui, de 10 pessoas, a minha população, o meu país, ele é ruralizado. Mas se no próximo censo nós tivermos aqui 130 pessoas no meio rural, e se eu tiver 20 na área urbana, meu país continua a ser ruralizado, mas está havendo uma urbanização, porque o ritmo de crescimento na área urbana foi de 100%, Sim. enquanto na área rural é de 30%. Então, há um processo em curso, que é o que a gente vai vislumbrar exatamente aí, nesses surtos do Barão de Mauá, do surto de Venceslau, durante o segundo momento industrial brasileiro, do PSI, da política de substituição de importados, e sobretudo na Revolução de Vargas. Mas foi sobretudo em 70, no governo de Médici, que o censo marca o Brasil urbano. E aí tem um detalhe interessante, você foi muito feliz ao falar desse processo. Qual é a grande característica que diferencia o Brasil enquanto país urbanizado de países como, por exemplo, Estados Unidos ou qualquer país europeu? É que na Europa, nos Estados Unidos, em países do norte, países desenvolvidos, o processo ele foi mais lento e ele foi mais organizado, tendo um planejamento prévio. E aí os problemas urbanos são minimizados. No Brasil, como você bem falou, a crise agrária exportadora brasileira, associada a uma rápida industrialização, gerou um rápido êxodo rural, que não foi acompanhado de um planejamento. Então o nosso processo ele foi estupidamente rápido, desordenado, o que gerará para nós uma hipertrofia dos grandes centros urbanos, um inchaço dos grandes centros urbanos, responsável pela grande periferização. É engraçado, Davi, que quando a gente discute economia no Brasil, eu estava conversando hoje com os meninos sobre isso. O CEPAL, a Comissão Econômica de Países da América Latina, em 58, através do Celso Furtado, ele chegou à seguinte conclusão. O Sudeste ele tinha 80%, 80 e poucos por cento da indústria brasileira concentrada na região. E mesmo assim, ele disse, isso não vai gerar desenvolvimento para o Brasil. Por quê? Porque existe um centro, que é o Sudeste, e uma periferia, que seria o Nordeste, região Norte, Centro-Oeste e Sul. Eu preciso descentralizar a indústria. Daí vem a SUDEM, 59 JK, Sudã, Sudex, Sudesul, 66, 67, governo militar. Qual a ideia? Descentralizar
para levar a indústria para a periferia, para evitar o grande fluxo de pessoas que todo mundo fugia para o Sudeste, que era o centro aquecido da economia. Então ele disse, olha, nem a periferia vai se desenvolver, nem São Paulo vai se desenvolver. Por quê? Porque mesmo São Paulo gerando um alto produto interno bruto, uma economia pulsante, a hipertrofia, o inchaço, pelo fluxo de pessoas que corre para lá, gerará uma periferia miserável e empobrecida, o que compromete o desenvolvimento social. Então eu precisaria descentralizar isso, entende? Então nesse período é interessante que a gente entenda que a urbanização de países como o Brasil ela foi muito rápida e desordenada, tá? E aí eu vou para a questão 1, do item 1, desculpa, questão 3, que ele diz, ó, a urbanização, esse processo, ele correu muito acelerado, concentrada, sobretudo aonde? No litoral. Se você pega o Brasil, há uma sobrevalorização da área litorânea brasileira, né? E aí ele diz, apoiada no intenso êxodo rural, que você bem falou agora, simultaneamente a um vigoroso processo que a indústria trouxe como fator atrativo. Eu quero lembrar também, Davi, uma outra situação interessante. A Revolução Verde do Brasil, em sua terceira fase, nos anos 60, 70, onde você tem o agronegócio, onde você tem a mecanização do campo, ela também potencializou tudo isso. Porque a mecanização e o agronegócio expulsará o cidadão do campo, empurrando ele para as cidades. Lembro-me, inclusive, né, da questão da Liga Camponesa. Né? Lembro-me, inclusive, do Estatuto do Trabalhador Rural de março de 63, de João Goulart, que ele definia os direitos aos trabalhadores rurais como um complemento à CLT que Vargas criou para o operariado urbano. E o interessante é que essa equiparação, essa equanimicidade entre o trabalhador urbano e rural seriam implementadas e institucionalizadas na Constituição de 88. E interessante que isso foi um tiro no pé, porque ao invés de beneficiar o trabalhador, ele gerou um potencial êxodo. Por quê? Porque ao cobrar os encargos ao trabalhador rural, eu aumento os custos de produção e o fazendeiro tirará muitos trabalhadores do campo, mecanizará o campo com auxílio do Estado e esse cara ele só tem duas opções. Esse camponês que vai ser tirado da terra, ele só tem duas opções. Ficar e lutar pela terra, agravando as questões sociais do campesinato brasileiro, onde os militares herdarão essa questão, e aí vem a questão da Amazônia, né, Davi? Levar os homens sem terras do Nordeste para as terras sem homens da Amazônia, que era a política de Estado de povoamento de uma colonização dirigida através de um plano de integração nacional. Perfeito. Para os grandes polos da Amazônia. Perfeito. E, ao mesmo tempo, aliviar as tensões do Nordeste. Ou eu teria que migrar para os grandes centros, gerando uma grande hipertrofia e um inchaço dessas áreas. Perfeito. Então, o item 1, verdadeiríssimo, sem sombra de dúvidas. O 2, eu não vou nem me estender muito, porque ele vai falar dos grandes problemas. Que problemas são esses urbanos? Congestionamentos, a questão da mobilidade urbana, o grande problema de poluição atmosférica, a impermeabilização de solos, a questão sobre inundações e enchentes, ocupação de área de risco. Lembrar para você que vai fazer prova de UES, área de risco é o quê? Encosta de morro, com inclinação superior a 45 graus, onde nós temos o Código Florestal 2013, aprovado por Dilma, onde você tem uma zona de APP, uma área de preservação permanente, regida pelo princípio da intocabilidade de recursos, e margem de rios, sujeita ao alagamento quando você desmata a região ciliar pelo assoreamento dos rios. E a questão da coleta de lixo e saneamento básico. São esses os grandes problemas. Eu gostaria, sobretudo, inclusive, de falar sobre o déficit habitacional brasileiro, que é um grave problema social que também potencialmente empurra essa comunidade de baixa renda para as áreas de ocupação de risco, para as encostas de morro, desmatando as áreas. Por que eu estou a dizer isso, Davi? Porque a UES pode muito bem cobrar do aluno a catástrofe de Petrópolis 2022 do primeiro semestre, onde você tem os fatores naturais e sociais associados às questões condicionadas à questão física natural, que são as encostas de morros. O item 2, ok? E o item 3, ele fala sobre gentrificação. A gentrificação é o aburguesamento de áreas da periferia. Áreas que foram periferizadas, áreas que foram abandonadas pelo poder público e que em determinado momento, pelo poder privado do capital, pelo gerenciamento de um Estado, essas áreas passam a ser dotadas de uma melhor infraestrutura. E essa melhoria de infraestrutura, ela gera uma elevação do padrão de vida da sociedade local e, ao mesmo tempo, ele gera também, né, a fuga exatamente dessa população periférica. Então, a gentrificação, que é o aburguesamento da área, ela melhora as condições do local,
mas ao mesmo tempo aumenta o padrão de vida, aumenta o custo de vida e expulsa o pobre da região. É o que a gente tem aqui, Davi, no Shopping Rio Mar, né? Que é um grande exemplo desse processo de gentrificação que nós temos aqui em Fortaleza, onde o entorno agora está se aburguesando e você começa a ver a construção de prédios, a verticalização da cidade com alto poder aquisitivo, expulsando o camponês da região, expulsando o pobre da região favelado. Tudo bem? Então isso é a consequência negativa desse processo que nós iremos denominar de gentrificação. E o item 4, só para eu fechar, de acordo com o IBGE, as regiões metropolitanas, o que é uma região metropolitana? É uma determinada área, diretamente polarizada por uma cidade central, uma metrópole, certo? Que exerce o seu poder de influência pela melhor infraestrutura de transportes e comunicações, bem como de serviços e sua mais pulsante economia. Tudo bem? Então ele diz que essas regiões são recortes instituídos por lei, complementar estadual de acordo com a determinação da Constituição Federal de 88, que visa integrar, organizar, planejar e executar funções públicas de interesse comum. Lembrar que o Ceará tem 3 grandes áreas metropolitanas hoje, a de Fortaleza, a região metropolitana do Acaraú polarizada por Sobral e a região do Cariri polarizada por Juazeiro do Norte, que é o nosso terceiro grande polo calçadista. Então todos os itens estão corretos, eu gabaritaria para os senhores. Questão 3, letra A de Aridiçá, Davizinho, Marcelo, com vocês. Obrigado, Fernandes. Davi, questão 7. Questão 7, uma questão clássica. A temática ela faz alusão a uma efeméride, portanto, uma data histórica que vai aniversariar, que aniversaria. Nascida em Capivari, no interior do estado de São Paulo, Tarsila do Amaral cumpriu um papel fundamental na arte brasileira. A boa posição financeira herdada da família permitiu a ela viajar para a Europa várias vezes para estudar. A influência marcou sua produção. Operários foi pintada em 1933. E exibe a força do estilo de Tarsila ao retratar a população paulistana ao fundo chaminés e fábricas em formas geométricas. Vamos lá, pessoal. Em um primeiro momento, interessante nós lembrarmos, nós estamos comemorando, então, fazendo uma releitura, né, importante da semana de 1922. A semana de 22, ela tem como importante fundamento um nacionalismo cultural. Esse nacionalismo cultural, ele almejava romper com o colonialismo europeu. A semana de 22, Fernandes, ela na realidade está a fazer um importante centenário, um marco importante para a nossa história, mas a semana de 22 ao seu tempo, ela comemorava os 100 anos da independência do Brasil. E a metáfora era, da mesma forma que o Brasil independente rompeu com o colonialismo europeu, a semana de 22 romperia com o classicismo europeu, romperia com a métrica perfeita, com a linguagem detidamente erudita. Então, novas tipificações seriam agora inclusas, a baila da arte, da literatura, da dramaturgia, a figura, por exemplo, do mestiço, a figura do negro, do índio, do imigrante. Vai mostrar esse Brasil em trânsito, esse Brasil que transita do século XIX para o século XX, que deixa a monarquia e vive a república, esse Brasil que está a 2 surtos industriais. Então, o escopo da questão seria esse. Avançando agora um pouco para com o enunciado, a década de 30, quando a Tela Operários foi pintada, caracterizou-se pela deflagração, portanto, o início do processo de industrialização na sociedade brasileira. Como Fernandes bem disse, é o início da Era Vargas. Nessa tela, por meio da representação proposta pelo artista, pode-se observar o seguinte aspecto do operariado nacional na época. Fernandes, só uma curiosidade, Mário de Andrade, Oswald e Tarsila vão personificar um movimento na semana de 22, que foi um movimento antropofágico. Esse movimento ele acreditava que se poderia canibalizar técnicas e métodos europeus e norte-americanos, e aí poderia se canibalizar o futurismo, o dadaísmo, o cubismo. Enfim,
para se criar uma métrica geradora de uma cultura completamente original. Uma cultura nacional expressa na sua originalidade a partir da deglutição de técnicas internacionais. Bom, nessa tela, por meio da representação proposta pelo artista, pode-se observar o seguinte aspecto do operariado nacional na época. Bom, letra A, defasagem salarial, esse não seria o escopo da questão. Não se está aí tratando de direitos trabalhistas, não está aí tratando do déficit salarial. Na realidade, a letra B, ela atende ao gabarito quando ela revela por meio da tela a diversidade cultural. Essa diversidade é apresentada por um mosaico multiétnico. Vamos só lembrar ainda que na década de 60 os antropofágicos eram os tropicalistas. Maria Bethânia, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinã, Nara Leão. Vamos imaginar também, quando se fala de diversidade cultural, se lembra do mosaico multiétnico que se cita Darcy Ribeiro. Também pode-se fazer menção ao próprio Gilberto Freire. O Gilberto Freire, que assim como o então Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, acompanharam a Semana de 22. Letra C. Associativismo sindical, a pegada em questão não é um movimento anarquista, a pegada em questão não é um movimento corporativista. Então, já invalidamos a letra A por defasagem, já invalidamos a letra C por associativismo sindical. A letra D, disparidade educacional, não é essa ênfase, essa disparidade educacional, acadêmica, intelectual, de ensino, que a Tarsila estaria a expressar. Portanto, para a sétima questão, gabarito letra B de boa prova. É isso, gente, é isso, Marcelo. Obrigado, Davi. Última questão de geografia, professor Fernandes. Quarta questão do nosso material. Vamos lá, moçada, questão 4, eu vou direto ao ponto, que ela é uma questão longa, mas vamos correr. Trata de geopolítica, a prova da UES, ela tem essa pegada de atualidades, então eu fiz aqui 4, 5 pontinhos para a gente discutir rapidamente aqui o que estará a acontecer. No item 1 ele fala sobre a crise da Ucrânia, vamos rapidamente, eu já deixei aqui no ponto enquanto dialogava com o Davi. Quando você fala de Ucrânia, você faz uma ex-república da União Soviética, você vai falar sobre o genocídio de Stalin de 32, né, de 6 a 9 milhões de ucranianos que foram, com a fome de 32, assassinados. Você vai falar sobre a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a grande organização militar estabelecida por Harry Truman em 49, para conter o avanço do comunismo soviético. Em 91, no entanto, eu tenho o fim da União Soviética. Eu queria só fazer uma pequena observação. Esse ano nós tivemos a morte de Mikhail Gorbachev, o grande líder da União Soviética, da glasnost, da perestroika, da doutrina Sinatra, da abertura do leste europeu, certo? E que foi o responsável, foi o último presidente, na verdade, da história da União Soviética. Então, quando o fim da União Soviética ela chega, nós tivemos o esfacelamento dessa antiga União Soviética, onde você tinha as 15 repúblicas, né, que iriam se separar e 12 delas seriam reagrupadas num acordo chamado de Comunidade de Estados Independentes, com exceção da Estônia, Letônia e Lituânia. Tá? Bom, em 1991, a partir daí, nós começamos a ver, Davi, a unimultipolaridade mundial e a fragilidade daquela ordem dos dois polos de poder. Com a fragilidade da Rússia, agora sob o governo de Boris Yeltsin, o que acontece? Além dos problemas internos separatistas, como o movimento checheno, nós começamos a ver a expansão do capitalismo americano. Tá? E aí esse capitalismo americano, ele empurrará a OTAN para antropofagicamente devorar o leste europeu e construir a velha retórica do Greenland, né, da doutrina do cordão sanitário, cercando militarmente a Rússia. E é sobre isso que nós estamos a falar, porque esse é o principal ponto da retórica do Putin. O avanço da OTAN sobre o chamado leste europeu e fazendo cerco à Rússia. Então, o estopim para tudo isso, as tensões elas são potencializadas a partir desse ponto. Inclusive discutida por vários cientistas políticos norte-americanos, inclusive. E aí o que nós iremos assistir? Em 2004, a Revolução Laranja que nós tivemos na Ucrânia, onde Viktor Yushchenko, tá, ele vai ser alçado ao poder após uma denúncia de fraude de Viktor Yanukovych, o pró-russo, tá?
Em 2004 a 2010, a Ucrânia ela solicita sua adesão à União Europeia. E em 2013 a resposta foi dada positivamente, mas o presidente agora da Ucrânia era Viktor Yanukovych, o pró-russo, que sob pressão do Putin se recusará a aderir à União Europeia e, consequentemente, à OTAN. E aí a população se rebela em Kiev, gerando uma grande manifestação em dezembro de 2013. Essa grande manifestação vai ser reprimida com violência, aonde o presidente foge, e aí o vácuo de poder deixado é ocupado por uma oposição de Viktor Yushchenko, Yulia Tymoshenko, Petro Poroshenko, certo? E essa oposição se fortalece no poder, e aí a gente começa a perceber um distanciamento cada vez maior de Ucrânia e de Rússia, porque os opositores do Putin estão no poder. Em fevereiro de 2014, Putin pressiona a Crimeia a fazer um plebiscito que positiva o afastamento da Crimeia em relação à Ucrânia e a possível futura adesão, a futura adesão à Rússia. Eis as tensões. Elas foram amainadas em 2015, mas agora, através de uma suposta nazificação da sociedade ucraniana, alegada pelo Putin, que ele fala em desnazificar a Ucrânia, nós tivemos o retorno de uma guerra, potencialmente em fevereiro de 2022, a qual se estende até hoje com graves problemas, uma crise econômica, a questão do petróleo, a questão exatamente da poluição do solo, poluição atmosférica, com as tensões nucleares que nos remontam o auge de uma Guerra Fria. Tudo bem? Então a questão 4, no item 1, ele fala exatamente sobre isso, sobre o estopim e aproximação. O item 1 seria verdadeiro, vou direto ao 2 para a gente não perder muito tempo. Na Nicarágua, Davi, um outro grave problema se estende. Ortega, né, que representa a tradicional esquerda da Nicarágua, alçado ao poder em 2006 e desde então presidente da Nicarágua, que fez grandes programas sociais, etc., etc., mas que desde 2016 vem sendo pressionado pelo FMI, por conta da elevação da dívida externa da Nicarágua e pela exigência de um plano de austeridade fiscal do país. Para cumprir um plano de austeridade, ele faz uma reforma previdenciária. E essa reforma e outras reformas sociais impopulares, tá, faz com que uma grande onda de manifestações da Nicarágua exploda em seu governo. E, como cereja do bolo, em 2018, um grande incêndio atinge a região e a inércia do governo diante do incêndio, tá, faz com que jovens venham às ruas e protestem. E esses jovens serão reprimidos violentamente. E essa violência foi denunciada pela Igreja da Nicarágua, aonde você vê hoje as perseguições de Ortega a bispos e a padres na Nicarágua, inclusive com a tentativa, né, do Papa, né, argentino tentando negociar exatamente essa questão sobre a Igreja, o papel da Igreja e a questão social da Nicarágua junto ao governo considerado hoje autoritário. Tudo bem? Então o item 2 também sem nenhum problema, verdadeiríssimo. O item 3, ele fala sobre a questão transcaucasiana de Nagorno-Karabakh. É uma região disputada, Nagorno, na sua tradução quer dizer montanha, as montanhas da região em Karabakh. Karabakh é uma região dominada pelo Azerbaijão, uma população azeri de etnia, uma população islâmica que tem um grande apoio da Turquia. E a Armênia, que é uma região dominada por cristãos ortodoxos, que tem um apoio da Rússia. Então eu estou falando de um conflito que envolve etnias diferentes, religiões diferentes, que envolvem potências regionais importantes, rivais históricas diferentes. Quando eu falo da Armênia, eu lembro sempre do massacre armênio de 1915, em que os turcos massacraram os armênios, alegando que eles estavam favorecendo a expansão da Rússia nessa guerra. Entende? E o território é ocupado pelos armênios. Tá? Então, em setembro de 2022, vimos uma nova escalada de tensões entre armênios e azeres, né, no item 3. Então, o verdadeiro item 3, tranquilo, vamos ao 4. O item 4, Davi, ele fala sobre uma efeméride, os 40 anos do fim da Guerra das Malvinas, né, Guerra das Malvinas, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a morte da rainha da Inglaterra, que é considerada pelos argentinos um dos principais
elementos, um dos principais personagens dessa guerra, inclusive comemorada a morte dela por um, enfim, né, para mim um pseudo-jornalista argentino. Tá? Então a Guerra das Malvinas é um dos capítulos que encerrariam praticamente o desfecho da ditadura argentina de Jorge Rafael Videla, de 76, 77, do Viola, do Leopoldo Gautier. Gautier vai ser o general argentino que conduzirá a Argentina nessa guerra pelo controle das Ilhas Falklands, e a Argentina perdeu essa guerra. O general Leopoldo Gautier sai e Reinaldo Mignoni faz a transição para que a gente tenha a redemocratização argentina com Raul Alfonsín em 1983. Tá? Então a Guerra das Malvinas ele encerra esse capítulo tenebroso da história da ditadura argentina. Tá? Então o item 4, para a gente não perder tempo, também verdadeiro, né? Você dá uma olhada depois, e vem o item 5, para eu fechar, que ele fala sobre a prisão, né? Na verdade a detenção, a condução, né, da marcha, a Mini, pela patrulha de orientação, também conhecida como a Polícia Moral do Irã. Né? Então a curda de jovem 22 anos, que por não estar usando o véu corretamente, ela foi detida, tá? E posteriormente ela acaba falecendo. E aí há um laudo que diz que ela morre por conta de uma violenta pancada na cabeça, e aí a dura repressão que a Polícia Moral do Irã faz, sobretudo ao movimento feminista, tá? Repercutiu na maior crise da história do Irã desde 1979, com a Revolução Iraniana, com forte participação feminina, cortando os cabelos, jogando os véus fora, contestando exatamente a questão, né, dos princípios e preceitos repressores morais do Estado iraniano para com a população, principalmente as mulheres islâmicas. Então, em 79, o Ayatollah Khomeini derruba o governo de Mohammad Shah Reza Pahlavi, estabelecendo um governo de base fundamentalista teocrática iraniana, xiitas, certo? Que estão ao poder. Então, o item 5, eu queria só que você gentilmente grifasse o finalzinho dele, quando ele diz que o caráter, certo, repressor fundamentalista teocrático, ele foi implementado desde a independência, que, se eu não estou enganado, em torno de 1925, né? Quando o Reza Khan Pahlavi, pai de Mohammed, ele no movimento nacionalista, ele implementa a independência do país. Então é falso, porque esse processo ele vem em 79 e não durante a independência. Gostaria de dizer para vocês que o nosso gabarito dessa questão seria D de dado, certo? O item 1, 2, 3 e 4 são corretos. Perfeito? Perfeito, brilhante, Fernandes. Obrigado, Fernandes. A última questão da noite, professor Davi, questão 8 do nosso material. Gente, é praticamente um lugar comum no vestibular da UES se trabalhar a República Civil-Militar, ou a ditadura civil-militar, o regime civil-militar, como se queira, então, explicitar, conceituar. E essa questão ela traduz um pouco desse momento da história política brasileira. O ato institucional número 1, de 9 de abril de 64, são mantidas a Constituição de 1946. Lembremos que a Constituição de 46 ela é considerada liberal-democrática, e essa Constituição ela pode ser comparada, obviamente, à Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã. As constituições estaduais, respectivas emendas, com as modificações constantes deste ato. Então você percebe, o ato institucional número 1 é um decreto-lei, como todo ato institucional assim foi. O próximo artigo, artigo 4º, o presidente da República deverá enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais deverão ser apreciados dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, igual prazo no Senado Federal, caso contrário, serão tidos como aprovados. Artigo 10º, no interesse da paz e da honra nacional, sem as limitações previstas na Constituição, os comandantes em chefe que editam o presente ato poderão suspender os direitos políticos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais, excluída a apreciação judicial desses atos. Vocês percebem aí o nível de gravidade, né, antidemocrática que o ato institucional número 1, na condição de decreto-lei, implementou no Brasil, embotando a democracia brasileira. Lembremos que o então chefe do Estado-Maior, general Castelo Branco,
considerado sorbonista, fundador da Escola Superior de Guerra, ele havia afirmado que tão somente promoveria a estabilidade nacional e posteriormente devolveria o Brasil à sua normalidade civil democrática. O intervalar desse período político durou algo em torno de 21 anos, então foi um período delongado na história brasileira. Lembremos ainda que há uma comparação que é feita por um historiador brasileirista, Thomas Skidmore, quando ele diz que Castelo e Getúlio apresentam uma razoável verossimilhança. Getúlio, ele promove o golpe civil-militar de 30, Getúlio, ele é um civil com trajes militares, Castelo, ele promove o golpe civil-militar de 64, ele é um militar com trajes civis. Getúlio e Castelo haviam dito, iremos, ou melhor, irei, então somente estabilizar o país e depois devolverei a sua normalidade democrática. Getúlio ficou 15 anos no poder e o período implementado por Castelo, 21 anos. Lembremos que o Brasil ele seria considerado, a partir do ato institucional número 1, já o prelúdio de um estado de exceção. O que seria o estado de exceção é o permanente estado de sítio, onde as garantias e liberdades individuais elas são confiscadas. Lembremos ainda, se quisermos sermos racionalistas, de 68 a 78 o Brasil realmente vive esse estado de exceção em meio ao perdurar do ato institucional número 5, que hipertrofia o poder executivo, entregando poderes tão amplos que poderiam ser análogos a um microabsolutismo de Estado. Então, o ato institucional número 1 foi editado logo após a deposição do presidente João Goulart, em 64. Nele figuraram medidas destinadas a legitimar as ações do novo governo, como indica o texto. Um dos efeitos imediatos dessas medidas, no que se refere à atuação do poder legislativo, a Lei de Segurança Nacional Fernandes, que havia sido pensada na era Vargas, ela é agora atualizada. E todos aqueles que representassem uma ameaça à segurança nacional, eles seriam chamados para dar explicações, podendo ser confinados ou mesmo convidados a se retirarem para um exílio. A letra A diz ampliação de atribuições decisórias. Não é isso que o ato dará ao Poder Legislativo, tá? No que se refere ao Poder Legislativo, essa não é a máxima. Letra B, restrição de incumbências tributárias, o foco não está no contexto fiscal. Na realidade, o que o ato está fazendo é, inclusive, caçando mandatos de parlamentares. Em outras palavras, é uma perseguição notória a grupos oposicionistas. Letra C, convocação de eleições parlamentares, tampouco é o que está acontecendo. Não existe qualquer eleição parlamentar, ou mesmo a busca de uma Assembleia Nacional Constituinte para revisar a Carta Constitucional de 46 naquele momento de abril de 64. A letra D, de dedicação, é o gabarito para a referida questão, perseguição de grupos oposicionistas. Então, o ato institucional número 1, ele irá caçar, conter, restringir, perseguir as oposições ao novo modelo político que havia sido implantado. Marcelo, concluímos então, 8ª questão, D de dedicação. Concluímos então assim a aula da noite. Antes de rever o gabarito de todo o encarte de hoje, nossas considerações aí do que o aluno pode esperar para essa prova de domingo, dia 6, no vestibular da UES. Eu acredito, penso que o meu amigo Fernandes também, nós temos essa sinergia ao trabalharmos, há aproximadamente 20 anos trabalhamos juntos. O vestibular da UES, mesmo tendo mudado o numerário de questões, de 6 para 8 questões, ele conserva em linhas gerais aquilo que nos últimos 5 anos vem sido apresentado, em termos de história do Brasil, história geral. No Brasil, naturalmente, a formação colonial, o Ceará colônia, pode-se tocar nas revoltas ocorridas no primeiro reinado, na regência, a história das constituições, os megatemas que envolvem Era Vargas. Na história geral, poderíamos pensar nas grandes guerras, poderia-se, de repente, tocar na Revolução Russa. Bom, e o Fernandes poderia falar melhor do que eu no que concerne à geografia. Davi, na geografia eu corroboro com você, a forma da UES é a mesma, né? Então, assim, o que a gente pode esperar? Uma questão sobre ciência geográfica, escolas do pensamento, conceitos sobre o lugar, paisagem, território, a questão sobre princípios da geografia, uma questãozinha de cartografia e, para a gente, sempre na geografia, uma questão de Ceará. Então, assim, eu acho que
a prova da UES, ela não vai guardar grandes surpresas. Quero lembrar, porém, para os nossos alunos que acompanham a gente, que as questões que nós fizemos em sala de aula, Davi, sobre geologia, sobre placas tectônicas, porque é a pegada da UES, tá? Então a UES, ela tem um peso forte na geofísica, tá? Com placas tectônicas, com erosão de solos, enfim, e com atualidades e as efemérides que você muito bem falou sobre a Semana da Arte Moderna. Então assim, o nosso aluno ele já sabe o que esperar na prova. Eu costumo dizer até que ele tem quase que a prova em suas mãos. Agora é só ter paciência e trabalhar com ela com calma no domingo para que a gente possa ter um grande resultado, né, Davi? Perfeito. Obrigado, professores. Então vamos ao gabarito da noite. Primeira questão, letra C. Segunda questão, letra B. Terceira questão, letra A. Quarta questão, letra D. Quinta questão, letra D. Sexta questão, letra A. Sétima questão, letra B. Oitava questão, letra D. Fica aqui o nosso convite para amanhã estarmos juntos novamente aí com o Arid Sanoá, vestibular da UES, com as disciplinas de Química e Geografia, professora Marislene, professor Charles Weidman. Até breve! Há de amizade, há de alcançar, há de atualidade, há de aprovar, há de ação, há de acreditar, há de aprender, há de acertar, há de atenção, de acolher, de avançar, há de atitude, de atuação, de adiantar, há de aprovado, de amanhã, de acrescentar, há de aridição. Colégio Arid Sá, a de aprovação no vestibular.